As mulheres chamaram a responsabilidade na luta pelo equilíbrio social. Organizadas em coletivos, as nossas convidadas de hoje fazem a diferença em suas áreas. Saúde, arte, comunicação e tecnologia. Todas trabalham com o mesmo objetivo: criar espaços, convidar para o debate e fazer a informação circular. Eu converso com a jornalista Clarissa Peixoto, do coletivo Catarinas, a estudante de medicina da UFSC, Júlia Pinheiro, do coletivo Humaniza, Júlia Machado, do coletivo Anitas, e as estudantes da UDESC, Tuane Paz e Michele Mafra, do coletivo Nega. O nosso melhor público é o grupo jovem, os adolescentes, é de escola mesmo, a gente adora apresentar para eles. O Fala Jovem está no ar. Fala Jovem! Júlia, o grupo Anitas, ele reúne um grupo de mulheres que trabalham com tecnologia e são empreendedoras, né? Conta um pouco pra gente do trabalho de vocês. A ideia é reunir mulheres que atuam no ecossistema tecnológico e empreendedor aqui da região, né? A gente já está aí há alguns meses trabalhando para ver quem são essas mulheres, o que elas esperam desse grupo, assim, e o que a gente pode fazer por elas, né? O que juntas nós podemos fazer umas pelas outras. A tecnologia, ela ainda é um universo muito do homem, né? Mas tem muita mulher já fazendo parte e vocês vêm justamente com esse objetivo, para dar destaque e empoderar as mulheres no setor de tecnologia. Isso, é realmente um setor predominantemente masculino, mas ainda tem poucas mulheres. A gente vê a representatividade assim das mulheres no Brasil em torno de 17% das pessoas que trabalham no setor de tecnologia, 17% delas são mulheres. Então, o número ainda é bem baixo. Já a Clarissa é do grupo Catarinas, jornalista, que vem fazendo um trabalho muito interessante de jornalismo independente, né, Clarissa? É isso aí, o portal Catarinas vem com essa ideia do jornalismo independente para tratar a questão de direitos humanos com enfoque em gênero. E a nossa ideia é justamente essa, trabalhar em rede, trabalhar com as Anitas, trabalhar com as mulheres que fazem coisas, que produzem coisas e poder divulgar essas ideias, essas ações, né, esses trabalhos. Essa é a ideia do portal Catarinas. E a gente construiu esse portal, tem construído, está no caminho de construí-lo, através do financiamento coletivo, que também é uma iniciativa de rede, é uma iniciativa de coletivos, né? Tem esse espírito. Júlia, com você que vem do Humaniza, você que é estudante de medicina, o coletivo surgiu de uma necessidade de vocês, estudantes, em debaterem assuntos mais, como é que eu poderia dizer, humanos? em ser um profissional mais humano, né? Pensar mais nas pessoas. Conta um pouco pra gente da história de vocês. O nosso coletivo ele é bastante recente ainda, por isso estou muito lisonjeada de estar aqui perto desses coletivos que já são bem influentes. Mas a gente nasceu exatamente nesse objetivo, porque a gente percebeu dentro do curso de medicina da UFSC, em particular por enquanto, a necessidade de estar debatendo assuntos que são relevantes para uma formação que em teoria se diz humanista, mas não é o que a gente vê, né, que acontece exatamente na prática. Até porque a gente tem uma questão que é bastante debatida entre a gente, que é do currículo oculto. Porque o curso de medicina ele é um curso que ele é muito baseado nas práticas, né, nas aulas práticas. E aí o currículo oculto é um pouco disso tudo, assim, que a gente aprende nos corredores e acabam sendo práticas que às vezes não estão corretas, mas que a gente não tem esse tipo de debate, esse tipo de visão crítica sobre essas práticas e a gente acaba naturalizando e reproduzindo, né, que é o que a gente vê aí muitas vezes, infelizmente, na realidade do sistema de saúde hoje. E já o grupo Nega, né, tem o objetivo de debater um assunto muito importante na nossa sociedade, que a gente ainda precisa falar sobre esse assunto, o que às vezes nos causa um pouco de espanto, né, que é o preconceito racial. Eu quero, Tuane, começa por você, então, como que surgiu o trabalho de vocês lá na UDESC? Então, o trabalho do coletivo Nega, ele surgiu como um projeto de extensão com a professora Fátima Costa de Lima, que é uma professora do curso que sempre lutou e sempre discutiu a questão racial na arte, no teatro. E há 6 anos a gente começou essa trajetória. Houveram vários problemas no começo, porque não existiam alunos negros, por exemplo, para participar do coletivo, porque ele foi implementado no mesmo ano das leis de cotas. Então, foi aos poucos que esses alunos foram chegando, foram querendo discutir, até a nossa formação de hoje. Michele, o que vocês fazem por lá? Vocês se apresentam em que locais? Como que funciona
as apresentações de vocês, os Então, espetáculos? nossas apresentações, elas funcionam em qualquer lugar. Ela é desde o teatro fechado, na rua, nos morros, independente. Chamou, a gente vai. E o grupo, a peça em si, ela é bem contemporânea, a gente traz atualidades muito, principalmente da questão da mulher negra. E a gente discute, depois dos nossos espetáculos, geralmente a gente faz uma roda de conversa, então a gente conversa com o público, a gente traz o público para o palco, faz uma roda de conversa, tira dúvidas e principalmente discute a questão do racismo, né? Vai muito além do espetáculo, tem um debate sempre. Sim. Como que vocês sentem isso hoje na sociedade? Ainda é preciso discutir muito o assunto do preconceito racial? Com certeza. O nosso coletivo, a gente sempre tem a visão que a nossa peça ela vai parar de existir quando o racismo acabar. E eu acho que isso está muito longe de acontecer, né? Porque a gente vive um retrocesso. Então, no Brasil, a gente vive um racismo velado, né? É aquele racismo cordial. Eu não te contrato, porque tu não tem um perfil. Que perfil é esse? Entendeu? Então, tu se questiona o porquê. O porquê das coisas serem muito mais difíceis para a população negra, o porquê que o povo negro não consegue chegar lá, entende? Então, acho que é muito difícil e bem complicado na situação que a gente vive hoje aqui no Brasil. Nada melhor do que nós vermos um trechinho aí do espetáculo de vocês, então, o Preta a Porter, roda lá! Preferi ficar calada a falar e levar não. Criança ginga, criança rima, 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 criança ginga. Clarissa, os coletivos eles surgem no momento em que é preciso se debater muito os direitos, no caso de vocês, os direitos principalmente das mulheres, exclusivamente das mulheres, né? É uma ação social para reunir as pessoas que têm o mesmo objetivo, né? As mesmas ideologias. Isso, podemos dizer isso, assim. A gente entende que o jornalismo tem que ser esse lugar também da responsabilidade social. Ele é uma profissão, ele é um lugar do mercado, mas a gente, como disse já até a Júlia aqui, né, ele tem uma responsabilidade social como as profissões têm. E no nosso entendimento, né, nos cabia discutir esse lugar do ativismo feminista, do ativismo de gênero, né, dessas questões que estão tão latentes na nossa sociedade hoje. Eu acho que as mulheres querem esse lugar também, isso tem aparecido bastante. E é com essa intenção que a gente monta o coletivo, né? O coletivo é essa ideia de a gente poder movimentar a sociedade com temas, né? Na nossa campanha do Catarinas, do portal Catarinas, a gente tentou trabalhar com essa expectativa, reunir outros jornalistas, outras jornalistas, reunir artistas, reunir pessoas do movimento social que pudessem ajudar também a gente a construir esse canal. Porque a ideia, o canal é a gente que produz, mas ele só pode existir se existem esses outros atores, essas outras pessoas, né, fazendo esses movimentos na sociedade. Então, a gente se pretende um pouco esse veículo de comunicação dos próprios coletivos, né, e que discutem a questão de gênero, a questão do direito das mulheres, mas que não está só num lugar em si, ele é direto e indireto, né? Nós vamos trabalhar com essa perspectiva de equidade de gênero, que vai para além só do direito específico da mulher, né? Catarina se tornou uma rede. É uma rede. A nossa ideia é que ele seja uma rede, que ele possa se envolver também com essas outras parcerias, né? Inclusive, a gente já está construindo uma parceria com a Anitas aí, a gente quer que uma mulher faça a programação do nosso site e a Anitas está construindo isso junto com a gente, né? Vamos buscar a mulher que vai fazer o site das Catarinas. Isso aí. Júlia, o que falta para a mulher hoje na questão do empreendedorismo na área da tecnologia? Na tua visão como grupo do Anitas? A gente tem visto, assim, que pelas conversas e pelo caminho que a gente vem percorrendo, assim, que é muita questão de autoconfiança mesmo, assim, sabe? A gente estava discutindo mais cedo ali no camarim, uma questão bem cultural mesmo, assim, de o quanto as meninas, as mulheres são criadas para serem as mais bonitas, as perfeitas, e o quanto que isso pode impactar no futuro delas, assim, de elas não se identificarem com essa menina perfeita que esperava que ela fosse, né? E o quanto ela vai ter que lidar com a frustração, assim. A gente vê que isso afeta diretamente programação, para quem aprende a programar.
lidar com tentativa e erro gera muita frustração. E um sistema é construído assim. Aí vai lá, escreve o código, erra, não dá certo, tenta de novo até que ele consiga. A gente já teve relatos assim de mulheres que começaram a aprender isso e porque ser muito difícil, por parecer ser muito impossível, desistem. O que a gente já vê, os meninos, eles lidam com a frustração, vão, seguem por aquele caminho e conseguem chegar lá no objetivo, assim, né, que é aprender a programar. Talvez isso de se permitir que as mulheres não sejam assim tão perfeitas como a gente esperava, como a gente foi criada para ser, mas que a gente lide mais com essa questão dos nossos próprios erros, assim. Uma questão histórica, né, Clarissa? Eu acho que o nosso país, principalmente, no Brasil, a gente vem crescendo muito nesse aspecto. A mulher, ela vem tomando conta do seu espaço, que de fato é de direito, e é uma transformação, né? Olha, eu acho que toda vez que a gente tem avanços, a gente vai ter também as vozes conservadoras que querem manter a situação como está. Então, toda vez que tem um avanço, tem uma onda que aparenta trazer um retrocesso, né? Eu acho que a gente vive um momento que a gente tem que fazer essa resistência, porque avançamos e não vamos andar para trás, né? Acho que essa é a ideia. E um pouco nisso que diz a Júlia, a gente tem que combater esses estereótipos, né? Porque se a gente está num momento de avanço, a gente também tem que combater esse estereótipo que coloca a gente de volta para o passado, né? O estereótipo da recatada e do lar, né? Bom, você pode ser recatada e do lar se você quiser, mas tem que ter espaço para quem não quer ser a recatada e do lar, quem quer construir uma nova identidade, né? Para esse lugar que é, de novo, aquilo que a gente fala que é da equidade de gênero, né? Da gente poder ter essa possibilidade de uma sociedade mais justa, mais igualitária entre homens e mulheres. Que é, eu acho que o nosso objetivo aqui, todas nós, de alguma forma, né? Nos coletivos que a gente participa, nas mobilizações que a gente faz. Bom, olha só, as meninas lá de Blumenau, do coletivo Casa da Mãe Joana, também mandaram um vídeo pra gente. Roda aí! Olá! Eu sou a Georgia Fausti, do coletivo feminista Casa da Mãe Joana de Blumenau. O nosso coletivo foi fundado em 10 de julho de 2013, como um pequeno grupo de mulheres feministas da cidade. Nós achávamos que nós éramos as únicas, mas logo foram chegando outras, e hoje somos em 968 membros no grupo do Facebook, sendo que dessas, 21 estão diretamente envolvidas com a articulação do coletivo. Devido ao tamanho do grupo e diferentes números de pautas e demandas dentro dos feminismos, nós decidimos dividir o coletivo em núcleos de interesse. Então hoje nós trabalhamos com o núcleo de mulheres negras, de mulheres veganas e ecofeministas, ciclistas por mobilidade urbana, mulheres portadoras de deficiência, estudantes, trabalhadoras e de artes. Nós temos reuniões mensais de articulação, onde a gente organiza os nossos eventos, grupos de estudos, panfletagens e projetos de campanha, como, por exemplo, o Outubro Sem Machismo, a Marcha Fora Cunha e a Marcha pela Vida das Mulheres, e também a nossa participação em eventos. Nós acreditamos que hoje, mais do que nunca, é hora de estar envolvida politicamente em tudo o que for possível. Obrigado às meninas aí de Blumenau, então, que participaram do nosso programa. Júlia, eu quero voltar com você agora. Quando eu conheci o Humaniza, eu percebi que vocês discutem, debatem vários assuntos relacionados à saúde, seja a questão da saúde LGBT, da mulher, questões de preconceito racial. Isso é muito interessante do coletivo de vocês, né? Sim, na verdade, assim, o que a gente percebe dentro da medicina é que o debate ele é muito mal visto. Isso é uma coisa muito louca, assim, que existe um pensamento hegemônico muito forte ali dentro, e quando a gente surge com alguma análise crítica sobre algo que vai contra esse pensamento hegemônico, a gente sofre uma discriminação muito forte. E, na verdade, as pessoas que compuseram o coletivo, elas surgiram através de uma eleição de centro acadêmico, que a gente construiu uma chapa de oposição por conta de algumas pessoas que estavam insatisfeitas por alguns motivos, e aí a gente descobriu um grupo muito grande que estava se sentindo não representado de alguma forma. E aí, a partir daí, a gente disputou, só que acabou virando um clima. A nossa ideia, o nosso objetivo era trazer o debate. Então vamos criar uma chapa de oposição para que haja um espaço de debate em que a gente possa colocar o que não está nos satisfazendo, né? O que está faltando para nós também nos considerarmos representados. E aí criou um clima muito de guerra dentro do curso, assim. Virou uma disputa e pouco se ouviu sobre o debate.
E aí a gente pensou, não, então não é esse o caminho. Vamos procurar uma forma de trazer o debate em parceria, porque o que nós queremos é ser ouvidos, né? Nós queremos trazer esses assuntos à tona, porque eles são muito importantes. Um profissional de saúde, ele tem que estar sempre, quando ele olha para o paciente, ele tem que estar sempre vendo o paciente como um todo, né? A gente vê as pessoas em partes e acaba esquecendo o que tem de maior por trás disso tudo, assim. Então, por isso a necessidade de estar trazendo vários temas. A gente tem como objetivo também estar aproximando a medicina das outras áreas, porque acaba que na configuração até estrutural da universidade a gente está muito separado dos outros cursos, né? O nosso bloco pedagógico ele é vinculado ao hospital universitário e está muito distante até do Centro de Ciências da Saúde. E a gente também procura estar transcendendo os muros da universidade, né? Que eu acho que isso é uma dificuldade histórica da universidade de estar trazendo o que a gente produz ali dentro para a comunidade, né? Afinal, para que a universidade existe? E no âmbito da saúde isso acaba sendo muito interessante, porque a gente se forma, o nosso currículo está construído para buscar atender as necessidades, as demandas de saúde local, e a gente conhece muito pouco sobre a comunidade local. Então é nesse sentido que a gente vem trazendo tantos assuntos à tona. Júlia falou algo muito interessante, né? Por trás de uma carteira de identidade, por trás de um número de CPF, existe uma pessoa com uma história que deve ser respeitada, né? Acho que isso, principalmente no serviço público, né, deve ser tratado como prioridade, a humanização do atendimento das pessoas, né, o olhar para as pessoas. Agora, a Júlia falou sobre a questão do movimento estudantil, eu não poderia deixar de ouvir a Clarissa, evidente. Clarissa, grande parte das mulheres, elas conseguem ter esse empoderamento através do movimento estudantil, né? Se descobrem, né, como mulheres do debate, da discussão, do enfrentamento, da luta através do movimento estudantil. Você que tem um histórico também na... Bom, eu me descobri feminista depois que eu participei do movimento estudantil, né? E muito diferente do que a gente pensa, o movimento estudantil parece esse lugar do avanço, mas ele também traz essas contradições, né? Eu tive no movimento estudantil, o período que eu tive em gestões que eu fui presidenta da União Catarinense dos Estudantes, enquanto eu era a única mulher da direção executiva, né? E a partir desse momento tu vai sentindo os dramas de ser só você a mulher naquela direção, né? Mas ele consegue trazer essa discussão também, né? Mostrar que existe essa contradição do machismo dentro da universidade, mas também trazer para a discussão as mulheres, né? E permitir que elas também participem de espaços públicos de discussão. Isso é muito importante, o movimento estudantil, para isso, assim, né? Para as mulheres que estão na universidade, para as jovens mulheres poderem também entrar nesses espaços, mas é um espaço também que sofre o que todos os lugares sofrem na nossa sociedade, que é com o machismo, né? É muito comum também, mas é um bom espaço para a gente começar a exercer cidadania, participar de diálogos e debates, né? Permitir um outro olhar, né? Da universidade para o mundo lá fora, com certeza. E também trazer esse olhar crítico, né? Porque o que a gente percebe é que a gente acaba entrando para um mundo completamente novo na universidade, a gente não tem essa análise crítica sobre isso. No consultório, por exemplo, que o paciente está vulnerabilizado, ele está ali numa situação que ele tem que se expor de uma forma ou de outra, porque ele buscou, né, ajuda. Está buscando ajuda, alguma coisa está incomodando, ele precisa de ajuda. E às vezes ele sofre alguma atitude machista, racista e nem consegue ter a visão crítica sobre isso. E aí que entra a questão do currículo oculto, porque a gente está reproduzindo a prática de profissionais se a gente não tem o debate, como que a gente vai saber se aquilo está errado, como é que o paciente está se sentindo nesse momento. Então, o movimento estudantil ele é muito importante nesse sentido, assim, a gente está trazendo análise crítica, eu acho. Hoje o nosso programa, então, com mulheres que lutam aí pelo equilíbrio social. A gente vai para um rápido intervalo e hoje a música do nosso programa fica por conta das bandas independentes. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo com o som de Ruca Souza, que integra o coletivo Boi de Balneário Camboriú. A gente volta já.
Fala Jovem está de volta e hoje o nosso debate é sobre o empoderamento das mulheres através das organizações, dos coletivos, né? E por isso estamos recebendo mulheres que são destaques aí no nosso estado. A gente volta com vocês, Nega. Tuani, a arte, a cultura vem sendo um excelente espaço para justamente vocês trazerem debates tão importantes, né? Sim, com certeza. Eu acho que quando a gente discute a mulher negra, por exemplo, a gente faz um recorte de gênero, de classe, de raça, e isso é bem diferente, assim, porque na arte isso é visível, por exemplo, porque quando que você vê um espetáculo onde tem pessoas negras, quando você vê um espetáculo onde tem mulheres negras e quando você vê um espetáculo que é majoritariamente de mulheres negras. É onde a gente está, né? Então, eu acho que é muito político, é muito importante a gente estar discutindo isso na arte, porque a mulher negra ela é invisibilizada, né? Ou quando a gente está na arte, no teatro, na novela, a gente é sempre representada como a empregada, ou a gente nunca está nesse papel. E o empoderamento é isso, né? É a representatividade. Como é que a gente vai falar para uma menina negra que ela pode ser o que ela quiser se ela não se vê na TV, no jornal, em nenhum lugar? E é isso que a gente discute na peça, é isso que a gente discute quando a gente faz oficina, quando a gente tenta trazer, né, esse empoderamento, porque a mulher negra, o empoderamento da mulher negra é diferente, porque ela normalmente está na periferia, ela não tem acesso à universidade, quando ela tem, ela se descobre como negra, então ela sofre por ser mulher e por ser negra. Então é uma discussão que é lá na pontinha, sabe? E nós somos maioria, entende, da população. Então a gente precisa muito discutir isso, né, Mafra? Sim. Michele, vocês misturam a música, o teatro e o debate nos espetáculos. Sim, a nossa peça ela é bem volúvel, assim, então a gente faz desde percussão, música. A gente trabalha com a performance, com a percussão. E nem sempre as pessoas que entram no grupo, por exemplo, a Mafra é da arquitetura. Então ela entrou no grupo e hoje em dia ela toca brimbal, ela toca percussão e ela foi aprendendo aos poucos e se encaixando, assim. Eu acho que isso é muito legal, porque a gente trabalha com histórias reais, com atrizes, não atrizes. Ela, no caso, que é uma atriz, mas que não está no curso. Eu não faço curso de teatro, mas eu faço teatro, né? Sim. Ah, interessante. Então, no Nega, não necessariamente você precisa estudar teatro ou já ser uma atriz profissional. Sim, porque a maioria de nós estamos fazendo o curso de teatro na UDESC, né? E ela e mais outra integrante fazem arquitetura. Então, e no começo também, como não tinha tanta gente que estava interessado em discutir isso e colocar isso em cena, então a gente abriu para quem quisesse, assim. E aí depois, para organizar a peça mesmo, a gente acabou fechando o grupo. Hoje a peça ela é fechada, né? Não entra mais ninguém, porque é muito difícil conseguir montar a peça e sempre está entrando alguém, fica muito complicado. Mas ela não tem critério de ser... O critério é ser negro, mas não tem critério, tu tem que estar fazendo teatro, tem que estar fazendo alguma coisa. Tu tem que querer estar ali, sabe? E se dá pro teatro, se dá pela causa negra. E falando em arte como forma de debater assuntos importantes para a nossa sociedade, esse ano a programação do Grito Rock em Rio do Sul trouxe uma série de ações para levar informação sobre o conceito de feminismo e igualdade de gêneros na sociedade. Roda aí! E aí galera ligada no Fala Jovem, eu sou a Suzana Lima do coletivo Oca Cultural aqui de Rio do Sul e uma das ações que a gente promoveu esse ano foi o Grito Rock. Dentro do Grito Rock a gente trouxe o Grito Delas, abordando o feminismo e o empoderamento da mulher como parte também da programação. A gente trouxe exibições de documentários, bate-papo, oficina, trazendo uma gama de atividades que empoderem as mulheres de serem mulheres. Dentro disso a gente convidou algumas mulheres ativistas à frente das suas áreas para compartilhar um pouco dos seus saberes e experiências e desmistificar também alguns conceitos que a gente tem sobre esses termos feminismo, né? O Grito Delas foi a primeira ação que a gente trouxe abordando o feminismo, mas a gente entende que a atividade ela precisa ser constante e mais movimento vem por aí, porque a gente precisa falar sobre, precisa discutir, precisa ampliar a mente. Clarissa, vamos voltar falando sobre o financiamento coletivo. Muitas artistas participaram e apoiaram a iniciativa de vocês do Catarinas, né? Isso mesmo, acho inclusive por conta das artistas participarem de financiamentos coletivos mais do que outras áreas, a gente teve esse apoio, não só de artistas mulheres, como também de artistas homens, né? É importante a gente também fazer esse recorte aí, colocar que os artistas homens também
foram parceiros. E o que a gente percebeu é que, por ser a arte um lugar, né, a arte ter como um do seu viés, assim, a questão da transformação e da contestação, eu acho que casou muito bem com isso que a gente trouxe do Catarinas, né? Que é essa ideia de poder fazer a transformação, como as meninas mesmo disseram aqui, por meio da arte, poder trazer esse outro discurso, esse outro diálogo, essa contraposição ao hegemônico, né, através da arte. E os artistas apoiaram prontamente, as artistas mulheres, né, prontamente, tanto artistas plásticas, como também o pessoal da música, as mulheres, né, as cantoras, as músicas, participaram junto com a gente de atividades para construir essa campanha de financiamento coletivo, porque a arte é isso também, né? Transformar, mudar, ter esse pensamento para frente, inovador, do avanço, de trazer novas perspectivas para as pessoas, né? Júlia, nós abrimos o nosso bloco falando com a Nega, né, com o Grupo Nega, sobre as questões raciais. E vocês levaram esse assunto, quebraram inclusive um tabu dentro da universidade, dentro do curso de medicina, discutindo sobre o assunto. Conta um pouco para a gente dessa experiência de vocês. Na verdade, foi o tema também que inaugurou o coletivo, foi a questão do racismo, que a gente achou uma necessidade, né, que estava bastante latente no curso, até por conta de alguns episódios que a gente veio presenciando, principalmente em momentos de confraternização do curso da medicina. Houve episódio de um menino que, inclusive, participou junto, né, da discussão do coletivo Nega e 4P, né? 4P, coletivo 4P. E que faz parte da medicina, e ele sofreu uma agressão física e verbal por conta da cor da sua pele, e a gente tentou trazer esse debate à tona no curso da medicina e ele foi completamente negligenciado. Então a gente decidiu inaugurar com essa questão. Foi muito surpreendente porque a gente contou com 60 pessoas durante 4 horas, mais ou menos, que persistiram. No final nós tínhamos 55 pessoas, então todos majoritariamente da medicina. Para nós foi inédito, assim, e foi um evento que a gente tem, que nem a gente estava conversando no camarim antes, a gente quis fazer uma nota sobre depois, e a gente ficou debatendo muito tempo, porque a gente não se sentia empoderado o suficiente para estar colocando em palavras o que a gente viveu ali dentro, porque todo mundo saiu muito incomodado em perceber que o buraco é muito mais embaixo. Que nem as meninas estavam falando, 53% da população brasileira é negra, e cadê elas, né, na universidade? Ainda mais no curso de medicina. Quantos negros nós vemos no curso de medicina? Hoje, com as políticas de ações afirmativas, a gente começa a ter essa demanda, né? Então, os oprimidos estão entrando nesse lugar que não foi construído para eles, né? No caso, principalmente a população negra e a mulher negra. Então, acaba surgindo essas coisas, as coisas começam a aparecer e os movimentos coletivos começam a surgir por causa da demanda. Mas, para isso, alguém tem que falar, alguém tem que estar lá para lutar e para tentar ajudar, né? De alguma maneira. Mas esse espaço ele ainda precisa ser conquistado com as cotas, né? As cotas que são muito polêmicas, mas é através das cotas que, principalmente, a população negra consegue ter o acesso à universidade, consegue marcar presença, por exemplo, num curso de medicina que, sabemos, sempre foi muito elitizado. Sim, eu acho que as cotas não é nada em relação a tudo que a população negra sofre, né? Então, para conseguir chegar até a universidade é muito difícil. Para ele saber que ele tem direito às cotas, ele não consegue entender. Então, no ensino médio, os professores não explicam direito como é que funcionam as cotas. Então, já vem com o discurso de que é contra. Até o aluno negro é contra a cota porque ele acha que é um privilégio ou um favor, estão dando um favor, mas ninguém explica para ele como é que funciona e o porquê que existe a cota. Então já tem esse preconceito, né? O povo ele não discute, ele simplesmente escuta qualquer coisa e reproduz. Esse é o problema da sociedade hoje, né? Júlia, você disse que cerca de 60 jovens debateram durante 4 horas um tema tão importante. A juventude, ela cada vez mais quer se envolver nessas discussões, né? O jovem, ele está com uma cabeça mais aberta para o debate. Espera que sim, a gente está tentando recrutar esses jovens dentro da área da saúde, principalmente, né? A gente vem contando em todos os espaços que a gente vem organizando com pessoas que a gente considera qualificadas dentro do tema que a gente escolhe para estar abordando esses temas. Então, nesse do racismo, a gente contou com a professora Joana Célia dos Passos, que também é bastante ativista na questão negra ali dentro da UFSC e da pedagogia.
E ela iniciou a fala dela dizendo, olha, há décadas que eu trabalho com esse tema nos currículos universitários e é a primeira vez que alguém da saúde me chama para falar. Então, assim, o que está acontecendo que a gente não tem esse diálogo, né? Essa preocupação dentro da área da saúde. E essa questão da rede ela é muito importante, né, nesse âmbito, porque foi inclusive um espaço que a gente organizou também sobre os determinantes da saúde, que a gente tem que entender qual a influência da mídia, do urbanismo, de todas essas questões sobre a saúde, porque o sistema de saúde sozinho ele não pode resolver uma série de questões, né? A gente tem que ter essa comunicação. E então os coletivos, essa rede e essa comunicação entre os coletivos, essa troca de informações também acaba sendo muito positiva nesse sentido, assim. Vamos com mais um trechinho de vocês, então, para conhecer um pouco mais do trabalho do Nega? Roda aí! E hoje manifeste a luz em cada ser, mas esse manifesto eu entrego a você. Te desejo luz, gratidão e paz. Te desejo luz, amor e muito mais. Te desejo luz, gratidão e... Incrível, meninas! Agora eu estou curioso para ir no espetáculo de vocês. Agora a gente volta, então. Júlia, quando a gente fala em empoderamento da mulher, o que vem na sua mente? O que significa isso? Acho que é a conquista do espaço e do autoconhecimento também. A gente vê assim muitos encontros para tratar da questão do empoderamento, o quanto falta de as mulheres se sentirem confiantes mesmo, assim, de a gente ver o caminho que a gente precisa chegar para às vezes se sentir mais segura para se aplicar a um cargo de gerência, por exemplo, né? Ou de até mudar de profissão, mudar de carreira. Acho que empoderamento é isso, assim, é tu te sentir segura e alcançar e buscar novos caminhos. E lá no Unitas, de que forma que vocês trabalham essa questão do empoderamento? Porque vocês reúnem um grupo de mulheres, como foi falado no primeiro bloco, que querem empreender através da tecnologia. De que forma que vocês incentivam elas a conquistar esse espaço na sociedade, no mercado de trabalho? Justamente com esse trabalho assim, de dar voz para essas mulheres, né? A gente viu que a gente precisava construir um espaço. A gente vê que ainda precisam ser construídos espaços onde as mulheres se sintam mais seguras para falar das suas questões de trabalho, questão de vida. E a gente se propõe a isso, a construir um espaço seguro, onde a gente traga ali alguns exemplos, algumas mulheres que possam inspirar as outras mulheres a também seguir por esse caminho do empoderamento. Algumas que já estão empoderadas e outras que estão buscando ainda esse caminho. E compartilhem essas experiências, esse ponto de vista com as presentes ali e que seja um espaço para a gente pegar o microfone, falar das nossas questões assim e ocupar o palco e o protagonismo da noite. Agora, Clarissa, no Catarinas, muito mais do que informar, o objetivo é criar o debate, a discussão. E vocês têm projetos para abordarem temas que são muito polêmicos para a sociedade. Temos sim, a ideia é justamente essa, é dar uma incomodada, né? A gente entende que os meios de comunicação, embora vários jornalistas façam um esforço de trazer esses temas para as redações tradicionais, mas a gente entende que os meios de comunicação eles também são responsáveis por esses estereótipos criados, né? Sobre questões importantes como racismo, questão de gênero, mulheres, enfim, o lugar da mulher na sociedade, né? A gente tem esse entendimento. Então, a gente vem com Catarinas nessa perspectiva de aprofundar temas, né, na prática do jornalismo, aquele jornalismo que a gente entende, né, com os pressupostos éticos do jornalismo, mas que se aprofunde em temas e que não tenha medo de discutir temas, né? Por exemplo, a nossa reportagem especial de lançamento do site vai ser sobre a questão do aborto, né? E como tratar a questão do aborto? Em Santa Catarina, qual é o mapa do aborto legal? Quais são os números que indicam os abortos clandestinos? O que isso afeta na questão da saúde pública, né? Quais são os pressupostos éticos que estão colocados nessa situação? Porque a gente entende que é preciso fazer debates abertos na sociedade, né? Com o direito aquele de ter a sua compreensão, seja religiosa, filosófica que for, mas que também possa haver outros lugares, outros veículos, né, que é o que o Catarinas propõe, para ouvir outras vozes, né? As vozes estão aí, a gente quer ouvir outras, além daquelas
né, que já estão nos meios tradicionais, né, que já estão no jornalismo mais tradicional, mais conservador. Acho que é isso. Acho que o empoderamento passa bem por esse caminho, assim, sabe? De a gente colocar esse assunto da equidade de gênero, do racismo, na pauta de discussão mesmo. A gente tem visto, assim, nos encontros das Anitas, de não só mulheres, os homens também participam, assim. A gente sempre fala que é um encontro destinado às mulheres, mas que os homens que queiram participar de um evento com protagonismo feminino são super bem-vindos, assim. Então, a gente tem visto muitos homens querendo falar sobre o assunto, sabe? Querendo saber por que não tem mulher na área de TI e o que a gente pode fazer para resolver isso. Hoje, então, falando com mulheres que são organizadas através de coletivos e que lutam aí pelo empoderamento das mulheres e, acima de tudo, discutem temas que são importantes a gente dialogar na sociedade. Agora nós vamos para mais um intervalo homenageando o coletivo Clube da Luta, que abriu espaço para a música autoral em Florianópolis de 2007 a 2010. O clube acabou, mas o som fica. Sabe, eu tava andando despreocupado em qualquer direção. Deixando voar minha imaginação pra me levar adentro nesse mundo sem fim, onde às vezes esqueço até de mim mesmo. Ainda mais quando eu te vejo. Vou deixar seguir pra onde quiser ir meu coração. Tô no caminho do palácio dos prazeres perdidos, no caminho do palácio do sexo divertido, no caminho do palácio dos prazeres perdidos, no caminho do palácio do sexo divertido. E tudo que eu fizer, você pode fazer comigo, e deixa tudo ao redor bem mais colorido. Pode ser de cor de rosa, pode ser de cor de pele, pode ser um corpo de luz e que ela me revele o caminho do palácio da sabedoria. Mas se eu soubesse, eu não lhe diria, pois cada um tem que encontrar o seu para poder entrar no céu. Cada um tem que provar do mel e do azedo da vida. Sabe, eu tava andando despreocupado em qualquer direção. Até que então, sabe, eu andei pensando como será encontrar a iluminação num simples grão de areia na beira do mar, num mergulho nessa água pra me acalmar, no papo bem à toa, sem hora pra acabar, e num beijo demorado, bem molhado até eu me... Tô no caminho do palácio dos prazeres perdidos, no caminho do palácio do sexo divertido. O Fala Jovem está de volta e o nosso programa, como sempre, debatendo assuntos que sejam de interesse dos estudantes catarinenses. E hoje, o tema do Fala Jovem são os coletivos organizados pelas mulheres, né, para trazer o empoderamento e debater sobre assuntos que são prioridade para a nossa sociedade. A gente volta para esse bloco. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de rotular as pessoas, né? E a gente tem ouvido falar muito sobre a questão as feministas, os machistas, aqueles conceitos que às vezes existe um certo preconceito por parte da sociedade. Clarissa, vamos voltar com você, que é jornalista e conversa muito com as pessoas. Esse conceito, esse preconceito existe, né, com a palavra feminista. O que é feminista? E depois, o que é o machista? Olha, o machismo, ele só mantém a sociedade desigual.
o feminismo ele vem para transformar a sociedade e dar equilíbrio a essa sociedade. Então o feminismo ele não é uma ideia de as mulheres se sobreporem aos homens e fazer o mesmo movimento do machismo. A ideia é que a gente possa ter equidade, possa ter igualdade entre os gêneros, né? Então o feminismo ele é isso. E historicamente foi graças à luta de mulheres feministas, né, que a gente pode ter os avanços que a gente tem hoje, né? Se a gente olhar para a história, ao longo da história, e ver como é que era a situação das mulheres antes e ao longo dela, como isso se transformou, a gente vai perceber que o feminismo, sim, mudou a vida das mulheres mesmo. Algumas mulheres dizendo que não são feministas, mas o feminismo contribuiu positivamente para a mudança da vida dessas mulheres, né? Porque a gente conseguiu, enfim, ter espaços no mercado de trabalho, né? E isso faz uma diferença, porque tu poder ter a garantia econômica de tu mesmo, a tua sustentabilidade foi determinante também para a liberdade das mulheres, né? Então, e esse é só um exemplo, né, dos tantos que a gente pode colocar. Acho que o feminismo, ele foi excelente para a sociedade porque ele permite que a gente consiga construir um equilíbrio entre homens e mulheres. Julia. Eu acho interessante também, quando a gente discute o feminismo, que não existe o feminismo, né? Existem os feminismos, existem diversas vertentes do feminismo que tentam se encaixar no que uma mulher necessita, porque nem sempre o feminismo de uma mulher vai ser o mesmo da outra. Por exemplo, existem coisas específicas, as mulheres pobres, as mulheres negras, são feminismos diferentes, né? Que discutem coisas diferentes. Por exemplo, essa coisa do mercado de trabalho, que as mulheres de classe média sempre lutaram por tentar entrar no mercado de trabalho, né? Enquanto a mulher negra sempre trabalhou, por exemplo. Então a luta é para que ela seja remunerada, porque ela sempre trabalhou, ela sempre foi empregada, ela sempre esteve em vários lugares trabalhando, só que a diferença é que ela não consegue chegar nos cargos maiores, assim como as outras mulheres, mas sempre houve o trabalho. Ou, por exemplo, a coisa do corpo também, né? Que a gente sempre discute, essa hipersexualização do corpo da mulher negra. Então a mulher negra, por exemplo, ela sempre foi hipersexualizada e a mulher branca luta, por exemplo, para poder usar o short. E a mulher negra é vista, às vezes, na TV com o short e ninguém se importa. Só como a mulher que usa o short. É isso, né? Exatamente. Então é muito legal, às vezes, a gente discutir isso, porque tem as mulheres gordas, tem várias discussões que pulsam, sabe, dentro das vertentes, para cada mulher se sentir realmente contemplada com esse feminismo. São discussões diferentes, mas com o mesmo objetivo, que são os direitos da mulher, né? Eu ia dizer, né? Tem muitas vertentes, mas a gente precisa mesmo de união, é que a gente traga a palavra sororidade, que é uma palavra que fala que as mulheres devem ser tratadas como irmãs umas às outras. E a gente vinha falando isso lá dentro, assim, né? Muitas pessoas não conhecem essa palavra, nunca ouviram falar sobre isso, sororidade. É uma questão que traz o conceito do feminismo e dessa união das mulheres mesmo, assim, porque por mais que tenham muitas vertentes, as mulheres negras, as feministas brancas, mas que a nossa união precisa existir para que a gente chegue alcance os nossos objetivos, que é a equidade. Você não pode segmentar, né? Você precisa unir, evidente que cada grupo com um objetivo um pouco diferente, ou objetivo específico, né? Mas o objetivo geral é o mesmo, é a luta pelos direitos da mulher. E acho que todas têm que olhar uma para as outras, né? Não pode ser menor para mim, que sou feminista, o recorte da questão das mulheres negras. Tem que ser um debate, para mim, também importante. Mesmo que eu não seja uma mulher negra, mesmo que eu não seja uma mulher lésbica, né? Esses recortes, eles têm que estar todos juntos. Isso é um pouco do espírito da sororidade, né? É a gente ter o entendimento que existem todas essas situações na sociedade, mas que a gente vai trabalhar em conjunto para superar todas elas, né? Júlia, e o coletivo tem justamente esse papel, né? De unir as mulheres com uma ideia em comum. Não só as mulheres, né? O nosso coletivo ele vem um pouco mais trazendo... O nosso coletivo é composto por homens e mulheres que buscam um debate sobre temas que a gente considera importantes para uma formação que é dita humanista em teoria e não na prática. Mas essa questão da mulher, ela acaba sendo muito latente, né, nesse debate. Inclusive porque na questão do atendimento à saúde, a gente fala muito sobre atenção à saúde das populações negligenciadas. E a mulher, muitas vezes, faz parte das populações negligenciadas. A mulher negra, mais ainda. A gente tem um trabalho que foi feito por um professor do Departamento de Saúde Pública ali da UFSC, aqui em Florianópolis, em que ele mostra muito claro assim, que a população
com menor, que recebe o pior serviço da saúde é a mulher negra, que também é a população com a menor renda. E aí se torna um ciclo vicioso, porque a pessoa ela é também a parcela da população que mais gasta com medicação. Então é um grupo que mais gasta, que tem menos atendimento à saúde, fica doente, ficando doente piora a sua situação financeira e se torna um ciclo vicioso, assim, né? E se a gente não tem essa concepção quando a gente fala sobre saúde, quando a gente vai atender a mulher, como é que fica, né? Se a gente não fala sobre isso. Júlia, no Humaniza vocês tratam muito também sobre a questão do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, a saúde pública, né? Infelizmente, numa universidade pública, ainda se tem um certo preconceito também de debater o SUS. É uma contradição bastante grande, assim, porque apesar da nossa formação se dar pelo SUS, né, graças ao SUS, muito pouco se fala sobre o SUS, sobre as políticas nacionais que englobam o SUS. Inclusive, existem, por exemplo, políticas nacionais há mais de uma década, a população LGBT, e a gente não fala sobre essas, a gente não conhece quais são as práticas exigidas pelo SUS. E ainda a gente vê muitos profissionais falando mal sobre o sistema, criticando o sistema e não trazendo a reflexão do por que esse sistema não se tornou na prática o que ele poderia ser em teoria. Porque o SUS na teoria é maravilhoso, só que o que a gente vem vendo, o sistema privado, ele existe para complementar o SUS, né, segundo a Constituição. Porém, o que a gente vem vendo é que o sistema privado vem competindo com o SUS. E por que isso está acontecendo? A gente não fala sobre isso, né? Muito pouco se fala, vem da iniciativa de um único profissional que se preocupou com isso e que a gente teve sorte de ter contato com. Na verdade, a maioria das coisas que a gente vê é os profissionais falando mal, com argumentos pouco embasados, pouco fundamentados e não se problematiza, né, a questão. E esses profissionais, eles falam mal, trabalham na área e não fazem nada para melhorar. Entendeu? Então é muito fácil criticar, trabalhar e fingir que nada é nada, né? É muito fácil, né? Michele tocou num assunto muito interessante, porque nós falamos, inclusive, no outro bloco, a Júlia comentou muito sobre a questão da importância da universidade quebrar os seus muros, né? Conviver mais com a comunidade, debater assuntos que são de interesse da sociedade como um todo. E não é porque você está, por exemplo, num curso de arquitetura que você não vai se envolver em temas relacionados à questão da medicina ou à questão da cultura e por aí vai, né, Michele? Sim, eu acho que a arquitetura também é questão de saúde, né? Porque tu precisa de uma moradia digna para morar, tu precisa de um lugar salubre para morar, tu precisa ter acesso ao lugar para morar. Então, eu acho que é todo um ciclo que tudo se conecta. Então, se não estiver conectado, não tem como. Então, melhora na saúde, mas piora na mobilidade ou na residência. Então, tipo, por exemplo, a pessoa está doente, está com gripe, mas a casa é ruim, é insalubre, a casa é úmida, entra vento. Então, como é que a pessoa vai melhorar desse jeito? Então, acho que é todo um ciclo que tem que estar unido. Então, não adianta melhorar de um lado e não melhorar do outro, né? Sem contar as questões de acessibilidade, por exemplo, que tem tudo a ver com a arquitetura e que é a garantia para aquela pessoa com algum tipo de deficiência ter acesso aos locais. Sim, com certeza. Aqui em Florianópolis mesmo, eu acho que os morros estão cheios de pessoas negras, né, principalmente, e o acesso é muito difícil, Então a gente tem vários morros na Mauro Ramos, por exemplo, que é escadaria, então a pessoa doente, como é que ela vai conseguir ter acesso, ou até mesmo quando passa mal, como é que o SAMU vai chegar lá em cima, entendeu? Então, é muito complicado todo esse sistema de exclusão que a gente vive. Então, a gente vive num muro invisível. Então, tipo, do asfalto para baixo, do morro para cima, entende? Então, é muito diferente a vivência e a didática um com o outro, né? Isso que a Michele está falando é muito legal, porque no espaço que a gente construiu sobre determinantes da saúde, um exemplo que isso ficou bem evidente assim, foi a questão da mortalidade infantil. E aí, a gente vê, né, a saúde pública ela se baseia na estatística e a gente vê que os 3 índices que estão mais diretamente relacionados à mortalidade infantil são a baixa escolaridade materna, a ausência ou o pré-natal inadequado e o número de cômodos por pessoa, né, na casa. E a gente vê assim, o que nós, quanto profissionais de saúde, dentro do que a gente está sendo formado, onde que a gente pode atuar nesses 3 índices? E a gente só pode atuar num.
que é na ausência do pré-natal, né? A baixa escolaridade, a gente precisa de um diálogo com a educação. O número de cômodos, a gente precisa de um diálogo com o pessoal da urbanização, né? Da arquitetura, da engenharia, enfim. Então, se a gente não tem esse diálogo, se a gente não explica, ou se o pessoal da urbanização não fica ciente de que a ação deles também tem impacto sobre a saúde, a gente não vai conseguir tornar o resultado, né, que a gente busca. Por mais que a gente invista mais dinheiro, a gente não está recebendo os resultados que a gente está esperando. Então, esse diálogo ele é muito importante, essa compreensão é muito importante. Clarissa, são várias e várias ideias, várias e várias propostas, várias e várias áreas, e aí todas elas podem se reunir lá no Catarinas. Podem, todas elas. É um espaço aberto para isso. Como eu falei já em determinado momento aqui, nós queremos ouvir outras vozes, né? Que não tem lugares para falar. Elas existem, elas falam, elas estão se mobilizando e a gente quer ser um veículo para poder trazer essas vozes, né? Poder conversar com elas, dialogar. É isso aí. Daqui para frente, o que se espera do Catarinas? Bom, o portal Catarinas vai estar no ar, pode acessá-lo pelo catarinas.info. Temos uma página também no Facebook, que é o portal Catarinas. E o que se espera é isso, é que a gente possa produzir jornalismo de qualidade especializado em direitos humanos com enfoque em gênero, né? Aberto a todas as pessoas, né, que quiserem mandar coisas para a gente, discutir, dialogar. Esse é o espaço com as meninas aqui, né? Também, isso que a gente quer, é poder estar com essas pessoas que fazem a rede funcionar, né? É o novo jornalismo. É o novo jornalismo, acho que sim. Acho que é uma perspectiva de um jornalismo que a gente acredita, né? De um jornalismo independente, num lugar que a gente acredita, não deixa de ter um ativismo nisso, né? Mas é um jornalismo preocupado também com a verdade factual, com os dados, com a informação, com o aprofundamento dos temas, né? Nega, o que esperar daqui para frente? Muita discussão, muito debate, Tuani? Muita discussão, né? Debate. Eu acho que o que a gente quer é bem o que a Mafra falou, que é continuar com o espetáculo e levar para ele essa discussão do racismo e que um dia a gente não precise mais ter o espetáculo, porque isso pode ter acabado, enfim. Mas enquanto estiver existindo, a gente vai se apresentar, a gente se apresenta em escolas. Então, se alguém assistir e quiser chamar a gente tem uma agenda e a gente sempre se disponibiliza a atender as escolas e as comunidades. O nosso melhor público é o grupo jovem, os adolescentes, de escola mesmo. A gente adora apresentar para eles. Eu acho que a autoestima, a vivência é muito diferente assim, do que apresentar para um pessoal academicista, por exemplo, sabe? Porque aí tem aquele politicamente correto e tudo mais, e o pessoal adolescente não tem essa noção. Então, rola de tudo nas nossas apresentações. Assim. É sempre bom começar com os mais novos, né? Porque é dessa forma que a gente vai conseguir transformar. Ótimo, porque eles vêm e aí as pessoas têm um preconceito com o teatro, né? Com a arte, principalmente adolescente. Ah, isso eu não quero, isso não é legal. E acho que às vezes eles vêm assim porque a professora pediu, porque alguém pediu. E eles, ai, que droga, teatro. E aí, quando eles assistem, no final, eles estão cheios de pergunta, aplaude de pé, e é muito bom ver isso, assim, porque ao longo do espetáculo, eles vão mudando, assim, porque eles falam, não é isso que eu estava achando, sabe? É interessante, é discutível, e dialoga com eles, porque o Nega também, o elenco é muito jovem, então a gente está em diálogo constante com eles, isso é muito legal. Eles também se vê ali no palco, né? O seu semelhante está ali, está igual, não tem muita diferença. De igual para igual. De igual né? para igual, e a gente fala de igual para igual. Depois, no final, chama para mais perto, não fica esse negócio público e atrizes, entendeu? Então, a gente traz, a gente assim, não, a gente é igual a vocês, a gente está aqui, a gente quer discutir, quer ser feliz. E cria consciência, né? É assim que tu cria consciência, também cria público, né? Sim. Com outra mentalidade. E aí dá um interesse deles depois quererem assistir outros espetáculos também. Às vezes a gente tem, quando a gente faz temporada, assim, por muito tempo, assim, de um dia, vários dias, às vezes a mesma pessoa, o mesmo adolescente vai várias vezes na nossa peça, sabe? E é muito bom, porque ele já assistiu, mas ele tá lá de novo, traz os amigos, sabe? Júlia, e vocês, sem dúvida alguma, trabalhar para humanizar cada vez mais o atendimento às pessoas na medicina? Então, como eu falei antes, o grupo é um grupo recente, eu espero que a gente continue crescendo, ganhando mais adeptos, as portas estão abertas, as nossas reuniões organizacionais, elas acabam se tornando também
um espaço um pouco de desabafo, né? Disso que a gente vivencia, nosso cotidiano, e que a gente não concorda e a gente quer mudar. Então, que os outros acadêmicos e profissionais de saúde que queiram vir debater se sintam sempre bem-vindos e que a gente consiga construir mais espaços, né, com esses temas que são tão importantes. Para quem não nos conhece, pode nos procurar no Facebook, a gente tem uma página, Coletivo Humaniza, que está crescendo ainda também. Enfim, basicamente é isso. Júlia, vamos empoderar essas mulheres empreendedoras da tecnologia. Isso mesmo, as mulheres e as meninas, né? A gente apoia um programa chamado Technovation Challenge, que estimula meninas de 10 a 18 anos a identificarem um problema da comunidade delas, construírem um aplicativo para resolver esse problema, fazer um plano de negócios. A final da competição foi em abril e agora tem as outras etapas regionais, assim, que a equipe vencedora ganha $10 mil do Google para tornar essa ideia um projeto de verdade. A gente apoia também um outro coletivo, uma comunidade, que são as PyLadies, uma comunidade mundial também que ensina as mulheres a programar na linguagem Python. A gente tem reuniões mensais, assim, é só procurar lá no Facebook. E também os encontros das Anitas, que a gente faz uma vez por mês no bar. A gente traz mulheres do ecossistema empreendedor tecnológico para falar sobre assuntos que a gente trata ali de trabalho, mulher, liderança. Os homens também são super convidados a participar desses encontros. E muito em breve esses encontros também vão acontecer em outras cidades aqui da nossa região. A gente já está se programando para ir para Joinville, Blumenau e Chapecó. Boa. Bom, nós vamos chegando ao final de mais um programa. Agradeço a todas pela presença de vocês. Muito obrigado por participarem aqui do programa Fala Jovem. E se você gostou do nosso programa, então acesse lá agenciaal.alesc.sc.gov.br. Clique em TVA Programa e depois Produções. Lá você vai encontrar essa e outras edições. Você também pode participar do grupo do WhatsApp da Assembleia Legislativa, saber o que acontece no Parlamento e ainda sugerir assuntos para o nosso programa, para o Fala Jovem. Basta mandar a palavra sim para o número que está aparecendo aqui na sua tela. Então, fique ligado também na página da Alesc no Facebook, no Instagram e todas as redes sociais. Agora, para encerrar, nós vamos de banda do coletivo Clube Wagner F e os Beats. Até o nosso próximo programa. Tchau! As atrizes, os atores, poses, flashes, closes. E quando a noite já vai pela hora de não mais voltar, a música embala e cada boca encontra seu par, seu olhando de fora eu vejo e tento prender esse momento.
Fala Jovem.